Então, conforme prometido, vamos lá falar. Gente, esse pedaço é muito legal, sobre como seus hormônios funcionam e como que a dieta influencia o funcionamento dos hormônios. Eu amei essa parte e talvez eu coloque no YouTube, porque eu achei muito legal. É que eu tô bem cansada, mas vamos ver se ficar bom. Os primeiros hormônios que ele vai falar aqui é da leptina e da adiponectina, que são 2 hormônios essenciais no funcionamento do seu metabolismo. Os últimos 20 anos foram muito interessantes para as pessoas que estudam metabolismo como ele. Ele falou que até o começo dos anos 90, o tecido de gordura, ele era considerado um tecido passivo. Ele era simplesmente uma coisa assim, junto com os outros tecidos. E hoje em dia, o tecido de gordura, ele é considerado um órgão endócrino dinâmico do corpo. Uma glândula que se comunica com todas as outras partes do seu sistema endócrino. Na linguagem médica, a gordura ela não é chamada de gordura, ela é chamada de tecido adiposo, né? Que é o composto hormonal. A gordura é chamada de tecido adiposo e tem um composto hormonal que é liberado desse tecido adiposo que é chamado de adipocitocina. Os adipócitos liberam as adipocitocinas. E aí existem duas adipocitocinas primárias que o seu corpo libera ao longo do dia. São elas a leptina e a adiponectina, que juntas elas regulam as diversas ações ligadas com a glicose e com a utilização de gordura e a fome ao longo do dia. Então a leptina ela só é liberada pelas células de gordura. E a função da leptina é acabar com a sua fome, a função da leptina. Então quanto mais células de gordura você tem, mais quantidade de leptina você tem. Faz sentido que quanto mais gordura você tenha, menos fome seu corpo deva sentir, porque você já tem bastante gordura para ser utilizada como fonte de energia. Então, em um mundo perfeito, as pessoas mais magras têm menos leptina, portanto elas sentem mais fome, e as pessoas obesas têm mais leptina e, portanto, elas sentiriam menos fome. Como consequência, comeriam menos. E mesmo no curto prazo, os níveis de leptina eles caem se você diminuir a quantidade calórica que você ingere. Que então você fique com fome. Mas esse sistema, obviamente, não funciona sempre. Por quê? Porque existe uma coisa chamada de resistência à leptina. O mecanismo de funcionamento dessas duas adipocitocinas ainda está em estudo, mas exatamente o comportamento com a leptina, com a resistência de adiponectina, é o mesmo que acontece com a resistência à insulina. Ou seja, um nível crônico alto de leptina vai criar aquele cenário em que o seu corpo já não escuta mais o pedido pela leptina. A mesma coisa que acontece quando você tem insulina alta. O seu corpo já não escuta mais o seu pedido para insulina. E o seu apetite, no caso da leptina, o seu apetite nunca fica baixo, mesmo depois de uma refeição. Por quê? Seus níveis de leptina estão sempre altos. Então, você não tem fome. O que faz com que a sua leptina, então, fique alta? Quando você tem muita gordura corporal. Porque a leptina, ela é estimulada pela gordura corporal. Você tem muita gordura corporal, você tem muita leptina, o seu sistema de regulatório da fome fica desequilibrado, você cria uma resistência à leptina e você não consegue perfeitamente identificar a sua fome, porque você já não tem mais esse sensor quando você fica resistente à leptina. Algumas coisas que ele fala que influenciam, que ajudam, pioram uma resistência à leptina, é comer antes de dormir e fazer muitos lanches durante o dia. Ou seja, se você tem resistência à leptina, é interessante fazer jejum. Se ficou muito clara essa coisa da resistência à leptina, então vou tentar explicar novamente. Com o metabolismo equilibrado, você tem uma leptina alta, ela é proporcional à quantidade de gordura corporal que você tem. Então, se você tem muita gordura corporal, você tem muita leptina. Se você tem baixa gordura corporal, você tem baixa leptina. Baixa leptina te dá fome. Leptina alta tira a sua fome, certo? Se você está resistente leptina, isso significa que a sua leptina está alta, porém você continua com fome, por isso você come muito, sempre, ok? Você faz uma refeição e continua com fome, agora ficou mais claro. Bom, o outro hormônio, a outra adipocitocina, é a adiponectina, que ela se comporta semelhante à sua resposta à insulina. Então, ao contrário da leptina, se você tem mais gordura corporal, você deve ter menos adiponectina. A adiponectina ajuda a insulina a funcionar melhor
Então, se você é magro e você tem um nível, então, mais alto de adiponectina, você consegue ter uma insulina mais baixa. Então, qual que é o objetivo da gente? É ser sensível à insulina, ter sensibilidade à insulina, o que significa que você pode ter um pouquinho de insulina na sua corrente sanguínea, um pouquinho de insulina para lidar com a glicose e tá tudo certo. Se você tem um problema com a adiponectina, se ela não está presente, se ela está muito baixa porque você tem... Precisa, então, de mais insulina para fazer o trabalho que um pouquinho de insulina faria. O que causa que você precisando de mais insulina, o que acontece é que você fica mais gordo. E a resistência cria aquele feedback positivo em que você não sai deste ciclo. Então, a adiponectina pode ser uma das razões pelas quais a resistência é causada pelo percentual de gordura elevado, ou seja, acima de 32% para as mulheres e acima de 28% para os homens. O percentual de gordura corporal, né? Então, novamente, para resumir, só para que fique claro o conceito desse outro hormônio, adiponectina. A gente quer, então, que ele esteja alto para que a gente precise de insulina para funcionar, porque esse hormônio já atua junto com a insulina para depositar a glicose nas nossas células. Então, nosso objetivo de saúde é manter a nossa insulina baixa para que ela faça a sua função com uma pequena quantidade de insulina, para que a gente não tenha um excesso de insulina no corpo, certo? Então, a gente também não quer uma adiponectina baixa. Por que a gente não mede isso em exames? Porque ele fala que os valores não são bem estabelecidos e os problemas com esses hormônios são simplesmente um reflexo do nível de atividade física, do seu metabolismo, da sua dieta e da sua resistência à insulina. Eles são realmente um resultado da resistência à insulina e não uma causa. Gente, não é muito legal? Eu tô fascinada. Não preciso nem dizer que esse é o tema que eu mais adoro, hormônios. Eu acho incrível. Ainda tem mais sobre glucagon e cortisol, que eu ainda quero falar hoje, tá? Mas eu vou tomar um banho, e aí eu volto pra falar.